Olá! Vamos iniciar agora mais um episódio do Plástica Talks, na terceira temporada. Estamos aqui hoje com a Luísa Furiati. Luísa, vou pedir para você se apresentar. E estamos também sempre com o Dr. Tiago, Dr. Augusto. Então, Luísa, já sei quem você é, o que você faz, mas eu quero que você conte para as pessoas um pouquinho sobre você. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, muito prazer, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Acredito que será uma troca bem bacana. Tenho certeza. Meu nome é Luísa Furiati, eu trabalho com micropigmentação, mais especificamente. Eu sou bióloga, atualmente curso a faculdade de farmácia também, que eu acho que eu não cheguei a... É mesmo? Curso a faculdade de farmácia e tenho uma clínica de estética aqui em Juiz de Fora. Você é muito mais do que isso, Luísa. Você foi muito singela na sua apresentação. Luísa dá curso, Luísa faz micropigmentação, nanopigmentação. Deixa eu só começar fazendo uma pergunta que até para mim é meio... O que é micropigmentação? Tem muita gente, homem principalmente, que eu acho que não vai saber o que é isso. Não sabe o que é. A micropigmentação, ela se assemelha a uma tatuagem, porém ela é mais superficial. É uma técnica onde a gente aplica o pigmento na pele, numa camada mais superficial em relação à tatuagem, então ela tende a sair com o tempo. E nós utilizamos a micropigmentação mais nessa área da estética também, tem a parte também da micropigmentação paramédica, que também é muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, é muito bacana. Nós fazemos pequenos ajustes em relação, vamos supor, sobrancelhas, lábios, contorno dos olhos. Na paramédica tem a micropigmentação para correção de areola para as pacientes que fizeram mastectomia. Tem também a micropigmentação para correção de cicatrizes. E você... Estria também? Estria também. É muito legal. E você faz todas essas áreas? Sim. Atualmente, o meu foco é na sobrancelha. Atualmente. Mas eu tenho conhecimento de todas as áreas e à medida que tem procura, eu aplico também. Então você trabalha muito também com anatomia, né? Sim. Sobrancelha de um lado, do outro. E a gente convive muito com a assimetria, né? A gente a gente nunca é igual um lado ao outro. Como que você lida com essa assimetria que é normal, né? É normal. E é até engraçado, porque geralmente o cliente chega comentando, o que mais me incomoda é que um lado é diferente do outro. Só que eu gosto sempre de ressaltar que a micropigmentação, ela não é para fazer mudanças muito significativas. Tem que ser... O meu foco é em naturalidade. Então eu sempre prezo para deixar o procedimento mais natural possível. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com uma sobrancelha, eu quero preservar o máximo de pelos. Então, eu sempre associo com outras técnicas. Então, eu sempre indico, faça um botox que a gente consegue deixar o mais simétrico, não só com a micropigmentação. Então, o ideal é sempre a gente conseguir conciliar com outros procedimentos. E para a gente entender esse mundo, como o Thiago comentou, isso faz uma vez só, tem que ir fazendo? Sim. Determinado tempo? Não, ela dura em média 1 ano. Então, tem sempre um retoque. Vai dependendo também de cada organismo, né? Tem algumas pessoas que geralmente voltam com 6 meses, às vezes passa um pouquinho mais, só que é necessário sempre estar retocando. Para os homens isso é muito distante, né? Mas assim, para as mulheres é difícil você ter uma que ou se não fez a micropigmentação ou já cogitou fazer, porque realmente para a gente fazer, preencher alguma falha na sobrancelha faz com que o olhar fique mais bonito, né? Falando da sobrancelha, mas tem outras áreas da paramédica que recuperam inclusive a autoestima da mulher, né? Falando da sobrancelha, qual que é a indicação de fazer? Porque eu, assim, apesar de trabalhar com estética, eu olho assim para as mulheres e falo, essa aqui precisa. Eu não consigo fazer. Mas consegue, vou te mostrar umas fotos, você vai saber. Você vai saber, peraí, um antes e depois. Vou mostrar uns antes e depois para ele. Como que você indica fazer ou todo mundo tem que fazer? Então, hoje em dia eu falo que qualquer pessoa pode fazer, não teria indicação. Então, por exemplo, a minha sobrancelha é uma sobrancelha que tem bastante pelo, ela tem densidade, ela é escura e mesmo assim eu faço. É uma praticidade no dia a dia da mulher que
na correria, às vezes quer se arrumar, passar uma maquiagem, e a sobrancelha já tendo um formato pronto, facilita muito. Mesma coisa para os lábios. Então, os lábios sempre corados. Então, é realmente pela praticidade. Mas o que a mulher faz? Tipo, vai sair pra jantar hoje. Sim. A mulher fica arrumando a sobrancelha? Sim. Gente, vocês acham que ser mulher é fácil, né? Só porque vocês operam, vocês acham que é tudo fácil, né? A gente penteia a sobrancelha, a gente desenha, a gente preenche com lápis, a gente corta o pelinho, além de fazer a sobrancelha, né? Depois que a sobrancelha tá pronta, você maqueia. É verdade. Não tô brincando. Não, né, gente? Pra mim, a mulher só tirava a sobrancelha com a pinça. Pinça. E pronto. Não, Essa não. micropigmentação é dolorida? Sério? Eu falo que é um ardor, não é dor. É lógico que tem pessoas que são muito sensíveis. Você tem micropigmentação? Eu tenho. Então, conta a sua experiência, porque eu sou muito Eu vou te falar, assim, eu também sou bem tranquila em relação à dor. Então, assim, eu não acho que é indolor. Não é. Mas, assim, é bem de boa, bem de boa. Agora, na boca, que eu também já fiz, um pouquinho. eu achei que é bem dolorido. A boca achei dolorido. Isso. Mas essa curiosidade que o Thiago teve, não, você se arruma pra poder fazer sim, gente. Agora que a gente estava maquiando, a Carol estava maquiando a gente, ela penteou a sobrancelha, ela preencheu, ela passou gel. Por isso que a gente sempre tá pronto, Thiago. E sempre as meninas demoram uma hora. Não, na verdade, vocês acham que vocês estão prontos. Agora, a próxima vez, eu vou pentear a sobrancelha de vocês, Carol tá ali ainda, vai delinear a sobrancelha de vocês, pra vocês poderem entender o que é, entendeu, Luiz? O problema é gostar e querer fazer isso todo dia, aí vai demorar 2 horas. Pronto, quero ver você chegar rapidinho na cirurgia depois de malhar. A gente não se arruma rápido assim, não. Passar um pentinho na Do jeito que sobrancelha. tá Ô, Luísa, falando da micropigmentação ainda, eu acho que tem isso, né? Não tem uma indicação, porque todo mundo pode fazer sobrancelha, como você falou, mas tem alguns casos que a pessoa realmente tem perda, tem aquela doença que perde os pelos e fica sem a sobrancelha. Eu não sei o nome da doença, porque... Alopécia. Então, ela perde a sobrancelha e, assim, a micropigmentação tem essa característica sim, também de... realmente é uma indicação e, nossa, muda totalmente a vida da pessoa, né? E não só mulheres, homens também, que às vezes perdem por conta de alopécia, tem alopécia universal, aí perde até os cílios. Então, a gente trabalha fazendo até um delineado que dá uma ilusão que a pessoa tem cílios. Então, é muito bacana. Que legal, muito bom. Eu tô vendo aqui no seu Instagram, você é especializada em nanopigmentação e micropigmentação. Isso. Qual que é essa diferença? Existe uma diferença, é uma diferença até um pouco mais profunda, mas falando de forma mais simples, está relacionado à naturalidade. Na micropigmentação, é uma técnica onde a pessoa consegue perceber que existe micropigmentação na sobrancelha. Então, a sobrancelha fica um pouco mais marcada, um pouco mais chamativa. Na nanopigmentação, é uma técnica mais delicada. O fio é muito fininho, então é para ter um aspecto de que não tem nada na sobrancelha. Poxa, que legal, viu? Em termos práticos, você falou que o fio é mais fininho. É isso. Quantos milímetros? 0,15 milímetros. Isso é o nano. Esse é o nano. E a micro? E a micro é a partir de 0,18 milímetros. É muito fininho. É muito fininho. Muito fininho. Nas A duas diferença também é muito pequena. Mas é porque a gente vai associando também com o caimento do pelo faz diferença. Então, quando a gente consegue encaixar perfeitamente o caimento do pelo, desenhando o fio bem, eu gosto de imitar o máximo do pelo do cliente. Então, para realmente conseguir entregar essa naturalidade. E aí, quando a gente consegue entregar essa naturalidade de forma praticamente imperceptível, a gente já está trabalhando com a nanopigmentação. Muito legal. O caimento do pelo, porque assim, uns nascem pra cima, outros nascem pra baixo. Então tem que acompanhar pra você não perceber. Tipo assim, se o meu pelo é pra baixo e ela fazer pra cima, não vai dar certo. Técnica, né? Tem muita técnica. Né? Não é que a nano é melhor que a Não. São só diferentes. Vai encaixar num Sim. E aí, vamos falar agora de polêmicas. Sim. Porque a gente tem a sobrancelha da Nike, né? Sim. Você não conhece a sobrancelha da Nike? Não. Nike que eu conheço é uma marca Isso aí. E você nunca viu a logo dela na testa de ninguém? Vou te mostrar. Eu já vi paciente que fez botox e saiu com o símbolo da Nike. Isso, não tem essa, mas ela tem a tatuagem no símbolo da Nike. E assim, eu sempre Você percebeu que eu tinha micro porque... Vou te mostrar. Você tá com a Nike? Não, eu não tô com a Nike, não. Eu tô com... Você percebeu porque você me olhou e já viu que eu tinha hoje aqui? Então, fiquei na dúvida por conta da maquiagem, né? Eu fiz tem muitos anos já. Mas eu adorei o
resultado. Só não voltei mesmo para poder fazer de preguiça. Sim. Mas... Porque tava boa, porque se tivesse ruim, ela teria voltado. Já tinha reclamado, já tinha que tirar, já tinha dado um jeito. Assim como a gente fala sempre aqui no Prática Talks do cuidado que a gente tem que ter para escolher um bom profissional de referência, para poder sair satisfeito e tudo mais, no seu segmento também tem. Porque eu tô falando da sobrancelha da Nike de maneira brincando, mas assim, há vários memes na internet que as pessoas saíram acabadas, assim, de ter que não querer sair de casa, de tentar suicídio. Sim. Por conta da sobrancelha da Nike. Sim. Mas isso você falou muito aqui, questão da naturalidade, né? Isso me encanta um pouco, essa palavra. Eu não gosto nada de exageros, né? Hoje em dia tem muitos exageros, né? O que acontece? Como é uma área que eles... Pelo menos por enquanto, é uma área muito nova. Então, eles não exigem que a pessoa tenha um conhecimento profundo. Qualquer pessoa pode fazer. E eu acho que isso, às vezes, é muito negativo. Porque, como qualquer um pode fazer, a pessoa, às vezes, faz um curso... Eu nem considero curso, né? Vê na internet como que faz e já posta que faz. Então, isso acaba atrapalhando bastante. E é um procedimento que as pessoas... até entram com processo porque realmente acaba com a autoestima da pessoa. E a Laurinha... Thiago tá apavorado, gente. Tô chocado. Mostra o Augusto. Deixa eu ver. Não, mas esse daí ainda tá... Mas tem outros piores. Mas assim, porque... Essa moça chama muita atenção. Uma fita isolante. Uma fita isolante, é isso aí. Mas a Laurinha comentou que dá pra tirar. Como que é isso? Isso. Porque é uma tatuagem, só que mais superficial. Sim, mas... No caso dessa daí, eu acredito que nem seja superficial, porque a diferença é muito mínima, né? Uma é feita na derme papilar, a outra na derme reticular. Então, a diferença ali, a pessoa com a mão pesada aprofunda e vira uma tatuagem. Então, esse caso aí não sai, mas tem a remoção a laser. Tem outras técnicas também que ajudam, mas às vezes a pessoa precisa de ficar 1 ano removendo. E aí tem aquele processo, vai ficando vermelho, né, Luísa? Fica a marca, a gente sabe. Fica a marca, pode ficar, exatamente, fica cicatriz. Por isso que eu prezo muito pela naturalidade. Não, a sua sobrancelha, eu jamais iria falar que você tem micro. Sim. Jamais. É bem delicada. E a sua equipe que faz em você? Eu mesma fiz. Mentira! Chocada. Como que é? Não faço ideia. É uma máquina? Essa técnica que eu trabalho, existem várias técnicas. Tem a micropigmentação tradicional, que é com aparelho elétrico. É bem semelhante ao aparelho da tatuagem, só a rotação da máquina que é diferente. Ela é um pouco mais sutil mesmo. Então, ela não vai aprofundar tanto na pele. Só se a pessoa realmente... pesar muito a mão. A minha técnica, ela é uma técnica que aparentemente, até quando eu entrei na área, eu achava que era um pouco rudimentar, porque é como se fosse um estilete, sabe? Já viu? Foi essa que você fez? Mas não, são várias agulhinhas formando uma pequena laminazinha, como eu falei, né, 0,15 milímetros. Ela é muito delicadinha e a gente vai fazendo vários arranhões mesmo. Então, assim, é bem artístico mesmo, é totalmente manual. Bem legal. Parece com o nosso trabalho. Sim, Depois eu vou mostrar um videozinho pra eles, pra poder ver. Sim. tem no meu perfil tem um videozinho. Legal. Mas é muito legal. Ô, Luísa acabou de chegar de viagem, tá, gente? Eu falei, achei que ela tava viajando na Europa. Não, eu tava trabalhando. O que você foi fazer lá fora? Trazer novidade, dar curso? Conta pra gente. Tudo, né? Tudo um pouco. Eu fui primeiramente para Lisboa. Eu fui ministrar um curso lá. Eu dou curso online também, então eu tenho muitos alunos que acabam me conhecendo, que são alunos de fora. Tem brasileiros e também tem as pessoas que realmente são do exterior. Então eu fiquei em Portugal 1 semana, aí eu atendi, dei curso, passeei também um pouco, que a gente sempre tem que aproveitar. Glória a Deus, né, gente? Com certeza, tem que aproveitar. E depois eu fui para Espanha. E aí também ministrei um curso lá na Espanha, atendi bastante, aí passeei, aproveitei, turistei, né? Mas esse ano eu fiz essa viagem
E em agosto também, inclusive eu acho que o podcast seria em agosto, se não me engano, né? Eu também estava viajando. Aí eu estava na Flórida também, fui ministrar curso. Foi difícil, que a gente estava tentando marcar uma data. Luísa, você pode? Não, vou viajar. Ah, Luísa! Enfim, por isso que a gente tá aqui no domingo. No domingo. Mas A culpa é sua, então. Tô brincando. Tô brincando. A minha também, que eu só posso final de semana, tudo bem. Isso é muito legal. As redes sociais acabam aproximando, né, o médico da paciente, né? E a gente acompanha esse dia a dia da Luísa e a gente percebe que ela é uma palestrante aí internacional. Estava nos Estados Unidos, agora na Europa. Como que é essa... Você falou que trabalhou, então você fez a micropigmentação de algumas mulheres que vivem lá. Sim. A gente vê claramente no padrão de estética corporal diferenças da mulher brasileira para a mulher que mora lá na Europa, para os Estados Unidos. Como que é na sua área? A sobrancelha é diferente? É diferente, é diferente. Eu passei uma temporada no Egito, ano passado. Eu fiquei 35 dias e lá foi onde mais me surpreendeu a diferença. Como que é o estilo delas em relação até o formato da sobrancelha. Então elas gostam de sobrancelhas super retas, curtas, elas tiram a cauda. Só que, independente de onde eu estou, eu sempre gosto muito de conversar com o cliente para saber o que ele gosta. Porque eu acho que isso é fundamental. Porque algumas pessoas falam assim, não, eu que sou profissional, eu sei o que é bom para o cliente. Mas eu não concordo com isso. Porque realmente, às vezes, não adianta. Vamos supor, eu gosto da sobrancelha arqueada. E eu chego para ela e falo assim, não, para você vai ficar bom é reto. E eu coloco isso na cabeça dela. Ela não vai ficar satisfeita. Então, eu acho que é muito importante a gente conversar, alinhar expectativas. Então, independente de onde eu estou, eu vou fazer isso. E quando eu cheguei no Egito, eu percebi que todas elas faziam isso. Só que isso, pra mim, já era totalmente fora do que eu estava acostumada. Cortar a cauda, pra gente, não faz sentido Nossa nenhum. senhora, a gente desenha a cauda, a gente não corta a cauda. Elas amputam quase 1 centímetro. Isso, da sobrancelha. Elas queriam que realmente... a sobrancelha a gente divide, né? No início, corpo e cauda. Então, a cauda é 1/3 da sobrancelha. Então, elas tiravam 1/3 da sobrancelha. Então, pra mim, no início foi bem diferente, mas eu fui adaptando a minha técnica. E você falou também das indicações, né? Já teve algum caso aqui, assim, que você contraindicou? A menina queria o símbolo da Nike e não, você... Deus me livre, né? Trabalha dessa forma. Aí não. Porque é sua assinatura, né? Sim, aí não tem como trabalhar. Eu prefiro não atender quando eu vejo que o cliente tá pedindo algumas coisas bem exóticas, aí eu prefiro procurar outro profissional. Exatamente. Isso acontece com a gente. Acontece com vocês também, né? A gente fala isso, né? Que depende do desejo da paciente, que é o número 1, é o principal. A gente, no caso da prótese, usa o simulador, então isso ajuda muito. Nossa, mas perfeito. ainda tem o bom senso do profissional, né? Sim. Nada substitui o bom senso do cirurgião. No seu caso, é o bom senso. Exatamente. E, inclusive, a simulação eu acho perfeita. É muito interessante. E quando eu fiz a consulta, que eu fiz a simulação, me deu até um gatilho para eu poder também fazer a simulação. Então, eu faço a simulação também para o cliente. E é legal, porque eu posso fazer simulação com um lápis bem fininho, para ele se olhar no espelho e já ter uma noção, ou então também com um tablet, mas é tudo manual, né? Então eu faço, desenho os fiozinhos para o cliente ter uma noção de como. É algo que você não tinha. É algo que eu não tinha e a gente começou a aplicar. Então conta um pouquinho da sua história aí, desse relacionamento, né, com a cirurgia plástica, porque você optou por fazer a prótese de mama. Sim, o meu desejo de colocar a prótese surgiu, eu devia estar com uns 17 anos, atualmente eu tenho 33. E na época, muito jovem, eu estava entrando na faculdade, meu pai não quis deixar de jeito nenhum, a cirurgia, não precisa. E nessa época eu estava com, eu não sei se é por conta da idade também, mas era uma neura com estética que eu tinha que fazer de qualquer jeito. Só que aí, por fim, ele não deixou, eu aceitei e fui deixando. E acabou que essa vontade muito forte diminuiu um pouco e eu comecei a focar em outras coisas na área da minha vida, profissional, estudos.
E esse ano, na verdade, em dezembro, quando a minha cunhada falou, agendei a consulta. Eu falei assim, por que você não me falou? Eu vou agendar também, eu vou aproveitar e vou fazer agora. Porque eu acho que era um sonho que tinha ficado adormecido, mas sempre eu tive essa vontade. E como eu trabalho com a estética, eu vejo o quão importante é a gente estar bem com a gente mesmo, né? A questão da autoestima eu acho que é fundamental. E eu falei, gente, eu não posso deixar isso. É um desejo que eu tenho, então é algo que me incomodava, então eu preciso fazer. E aí, em janeiro, eu agendei a consulta e já deixei agendada a cirurgia para fevereiro, porque eu falei, é agora, tem que ser agora. E aí eu fui, agendei a cirurgia, como a minha agenda também é bem complicada, eu fui agendei a cirurgia para uma semana antes do carnaval, porque eu saberia que eu teria esse tempo de folga para recuperação. Eu ia te perguntar, inclusive, isso que você trabalha com os braços, com a mão, né? Como é que foi a sua recuperação para voltar a trabalhar? Aposto que todo mundo te pergunta isso, né? As amigas, né? Como é que foi? A minha cunhada, ela também trabalha com micropigmentação. Ela voltou com 3 dias. Gosto assim, já vendo? Já voltou a trabalhar com 3 dias. E eu falo que eu costumo me sentir a Mulher Maravilha. Eu pensei, se ela voltou com 3 dias, eu com 1 dia vou voltar. Porque eu sou muito assim, sou muito tranquila para procedimentos, ácido hialurônico nos lábios. Se fosse anestésico eu faço, não tranquilo, né? Mas eu faço, então assim, eu sou bem tranquila. Porém, a gente foi meio que pego de surpresas, porque eu tenho uma doença autoimune. Eu tenho tireoidite de Hashimoto. Eu lembro que quando eu fui até na minha primeira consulta com o Dr. Augusto, eu cheguei cheio de questionamentos, porque eu tinha muito medo de fazer a cirurgia por conta dessa doença autoimune. Medo de ter rejeição. E aí o Dr. Augusto me deixou bem confiante que não teria problema, porque realmente eu acho que isso também até contribuiu para eu não ter ficado com essa vontade tão grande de colocar. E aí eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, porém eu fiquei um pouco roxinha, né? Aí fugi um pouquinho da normalidade, mas foi muito tranquilo, porque como eu tinha pegado essa semana do carnaval, eu não consegui voltar com um dia, como eu falei que eu voltaria. E eu falo também que isso é interessante porque desde a micropigmentação, que é um procedimento simples, até uma cirurgia, cada pessoa reage de uma forma, né? E eu falo muito isso para todos os clientes, sempre, olha, é assim, assim, assim que costuma acontecer, mas pode ser que seja diferente. Então vamos ver como que vai reagir. E eu não, né? Eu fui contra o que eu falo. Se ela voltou com 3 dias, eu vou voltar com 1. mas aí eu fiquei 15 dias mais tranquila em casa. Depois, com 15 dias, voltei. Mas essa previsão sua de ficar 1 dia, é normal que a gente quer. A gente quer voltar logo, né? Voltar rápido. Principalmente se a sua cunhada é mais mole, você fala, pô, eu sou tão esperto. Exatamente. Mas a gente tem um padrão, né, Augusto? Claro que dentro do padrão ainda tem a variação. Sim. Mas geralmente a gente opera, por exemplo, na segunda-feira. Na segunda-feira a paciente acha que não aconteceu nada, tá muito bem. Na terça e na quarta tem aquela famosa pressão no tórax, que é mais difícil para levantar sozinha e tal. E na quinta, ou seja, 3 dias depois, é quando tudo começa a melhorar. Que a gente libera para dirigir, para voltar às vezes a malhar membros inferiores, para poder ir para a rua e para voltar a trabalhar na sua função, por exemplo, que usa muitos braços, ou alguma dentista, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, imagino que o Augusto já tinha te alertado, você não vai voltar com isso, não. Talvez é o momento de maior aperto, né, Augusto? A gente fala que 24 a 72 horas você já está voltando, né, retornando às suas atividades rotineiras. Você não vai ficar dependente de alguém, né? Então, movimentando os braços normalmente. Mas às vezes uma atividade física um pouco mais pesada, né? Às vezes a gente tem que segurar um pouquinho. Eu esperei 1 mês para voltar às atividades físicas, mas por mais que eu trabalhe com as mãos, o movimento que eu faço não é muito.
é pequeno, é um movimento curto. Então, o meu cotovelo, por exemplo, ele fica mais preso. Então, eu não ficava fazendo muito movimento, sabe? De abrir muito os braços. Então, com 15 dias... não pega peso, né? Não pega peso. Então, com 15 dias, eu já estava me sentindo bem tranquila. Poxa, uma coisa que você comentou, eu queria tirar essa dúvida com você. Paciente que tem alguma doença autoimune, pode fazer cirurgia com prótese? Boa pergunta, viu? Porque está muito em voga, né, em redes sociais aí a questão da doença do silicone, né? Tem uma moda, né? É isso que a gente fala, a gente não pode acompanhar a moda, né? Tem que fazer cirurgia porque você gosta daquilo, tem vontade. Então a doença do silicone está um pouco relacionado também com certa doença autoimune. Só que aquela pessoa que tem uma doença autoimune que esteja controlada, não tenha nenhum sintoma, né, seja acompanhado, não vai ter problema nenhum em você colocar esse implante, né? A doença do silicone a gente opera, tem um volume de cirurgia interessante, quase todo dia, mas ainda não consegui fazer um diagnóstico real de uma pessoa que tenha a doença do silicone. O que é a doença do silicone? Todo corpo estranho que a gente coloca, isso é possível gerar algum sintoma. Seja uma queda de cabelo, uma ansiedade. Mas assim, como que a gente vai condenar a prótese que ela que está causando esses seus sintomas? Às vezes é por uma vacina que você tomou, às vezes outros problemas que está enfrentando. Então, até hoje, eu não consegui fazer diagnóstico de doença do silicone. Então, você está querendo dizer o seguinte, a pessoa chega lá, entre aspas, falando que você está com doença de silicone, você não consegue dizer se de fato foi o silicone que causou aquilo? A gente não tem um exame específico para a gente fazer esse diagnóstico, a gente chama que é um diagnóstico por exclusão. A gente tem que investigar toda a paciente, ir no reumatologista, em outras áreas, clínico, e não tem um exame específico. Perfeito. Então, e aí você entende, por exemplo, fez todos os exames, foi no endócrino, no reumato, não tem nada, tá zerado. Provavelmente aquilo é por causa da prótese. Tira a prótese, resolveu o problema. Ou seja, está confirmado que era doença do silicone. Obviamente a gente está generalizando, né? Então, só assim, esse é o que o Augusto falou, diagnóstico por exclusão. Tirou a prótese, melhorou? Provavelmente era causado pela prótese. O que o Augusto está dizendo é que a gente coloca e tira silicone muitas vezes. E em 100% das vezes, aqui na clínica, tanto eu, Augusto, quanto meu pai, todas as próteses que a gente tirou não melhorou o sintoma. Ou seja, não era doença do silicone. É alguma depressão, alguma ansiedade, alguma doença autoimune que geravam todos aqueles sintomas. Então, existe doença de silicone. Mas é algo extremamente raro, muito que ainda raro. Precisa de muito estudo para a gente conseguir confirmar certas coisas. E foi Bom isso que saber. nós conversamos, né, na consulta, essa avaliação. Aí você tirou muita dúvida com relação a Eu essa trouxe uma quantidade de doença. perguntas. A gente adoro pacientes assim, sabe, conscientes, sabe o que querem, sabe, se planejam para fazer uma cirurgia, né, fez antes no feriado. Por isso que deu tudo certo. Como que foi a Luísa na consulta? Porque a Luísa trabalha igual a gente com estética, simetria, só que às vezes ela consegue simetrizar um pouco mais. A gente sabe que o rosto e o corpo é completamente assimétrico, um lado com o outro. Como é que foi? Ela chegou exigindo simetria de você? Não, até que não. Viu? O paciente Já entendia bem a anatomia. já entendia a anatomia, e ela comentou aqui algo que achei interessante a gente voltar nesse assunto, o que deu muita segurança na realização do procedimento, além de recuperar mais rápido, foi a questão da simulação que você fez, né? Que inclusive agora ela está até utilizando essa simulação nos procedimentos estéticos. E nesse simulador a gente consegue identificar e mostrar para a nossa paciente que está na frente as diferenças que tem de uma mama para outra. E essa aqui é normal, né? A areola é um pouquinho diferente da outra, de volume, que nós não vamos deixar, né, iguais, né? Iguais
nem papai do céu, né? Sim, não tem Então nós vamos diminuir essas diferenças com a cirurgia. Então você foi bem. Ela poderia ser consciente ou poderia ser extremamente exigente, né? Poderia ir nos extremos, né? Mas eu acho que como eu também trabalho com essa questão de naturalidade, eu sei que existe essa diferença. Então, eu acho que a gente exigir essa igualdade foge do normal, né? Anatomicamente falando, realmente as pessoas não são iguais. E fala mais do simulador, então, como que foi? Você viu, né, eu tirei fotos, mostrei pra você. Qual que é a sua prótese? A minha é de 280. 280. Eu acho que de última hora eu queria 305, né? Sempre assim. Eu cheguei pedindo o mais discreta possível, pequena. Então, eu lembro que no dia o Dr. Augusto falou assim comigo, olha, poderia ser de 300 a 200... Foi 280, 300. E eu falei, não, 300 não, de forma alguma, pode ser 200, não quero nada exagerado. E aí nós resolvemos 285 com o simulador, eu achei que ficou lindo. E uma semana antes, do nada, eu falei assim, não, gente, vai ficar pequeno. Depois reduz, então vou querer maior. Aí eu entrei em contato com a Daiane e falei assim, Daiane, eu quero 305, vê com o Dr. Augusto se tem como levar essa prótese. Só que nem coube, né? Eu sou muito pequena. Foi o que a gente comentou, o desejo dela é primordial, né? É o principal. Mas a gente avaliou eu avaliei as suas medidas, a sua anatomia nesse simulador, a gente faz medidas. Durante a cirurgia a gente refaz as medidas e, sem dúvida, a melhor prótese para você era a 280. E ficou satisfeita? Fiquei muito satisfeita. Que bom.